Olá, boa noite, tudo bem com você? Já estamos aqui para mais uma edição do Identidade, nesse ambiente de boas conversas, de bate-papo, porque é daqui, desse cantinho, que a gente conhece histórias de vida que sempre tem muito a nos ensinar. Afinal, somos todos um pouquinho do que vivemos e também das pessoas que conhecemos. É muito bom ter a sua companhia. Aproveita esse momento para reunir mais gente para ver o programa de hoje com você. E é possível também acompanhar agora mesmo pelo YouTube da Rede Novo Tempo de Comunicação. E se você quiser rever esse ou outro programa, é só ir lá no ntplay.com/identidade. Hora daquela pausa rápida, mas em seguida você vai conhecer a história de uma mãe que não planejava maternidade por questões de saúde, mas ela veio. Infelizmente, chegou ao final antes do tempo. Rafaela Martins perdeu o filho com 3 meses de gestação. Para quem é mãe, sabe o quanto dói. A partir daí, a saudade se tornou enorme, a ponto de Rafaela sentir o cheirinho do bebê que nunca segurou nos braços. A sensação de ser mãe, ainda que por pouco tempo, tomou conta do coração da Rafaela, a ponto de enfrentar os diagnósticos médicos que lhe diziam que não poderia ser mãe. Decidida, ela se preparou para essa fase tão importante da vida ao fazer uma desintoxicação alimentar, cuidar mais do corpo e da mente. Eu tô curiosa para saber o que aconteceu, então fica comigo porque eu volto em 30 segundos. Rafaela Martins não queria ser mãe. Descobriu cedo uma condição genética que lhe privava do direito da maternidade. Ela possivelmente teria dificuldade de segurar o bebê no útero. Engravidar, em hipótese nenhuma. Porque já era difícil pensar na dor de perder um bebê, imagine viver isso. Ela fazia um tratamento para depressão, com remédios fortes, e sem perceber, um deles cortou o efeito do anticoncepcional. Então lá estava a Rafaela grávida. Bateu um desespero, respirou fundo e foi em frente, mesmo com muito medo. Mas a gravidez da Rafa dava sinais de que coisas não estavam indo muito bem, né? As dores estavam estranhas, havia um desconforto, inclusive o emocional já alertava que algo ruim aconteceria. Até que um dia, durante o trabalho, teve um sangramento. E antes mesmo de chegar ao hospital, o diagnóstico previsível. Ela mesma se deu, um aborto espontâneo. Depois soube pelos médicos que o coração do bebê havia parado e o dela quase parou junto de tanta tristeza. A verdade é que mães têm uma característica muito forte que é a coragem. Rafaela transformou o medo que tinha da gestação em coragem e decidiu que seria mãe e chegaria ao final da gestação. Rafa deu à luz a uma promessa de Deus em sua vida, tanto que o nome da filha, Liz, carrega esse significado. E é por isso que a nossa conversa de hoje é sobre esperança, promessas, coragem e maternidade. Rafa, seja bem-vinda, boa noite. Muito obrigada, boa noite, uma alegria estar aqui e dividir um pouquinho dessa história com você e com todo mundo que está em casa. É verdade, alegria nossa em receber você aqui, Rafa. Agora me conta um pouquinho aí, você já estava casada há 3 anos, não queria ser mãe, mas descobriu que estava grávida, né? Como é que foi essa descoberta, sendo que você não tinha aquele desejo? Um desespero. Eu lembro que quando eu fiz o teste e eu saí do banheiro com uma sensação de desespero, de dor assim no peito, sabe? Um aperto. E a minha primeira reação foi chorar. Eu chorei muito. Eu lembro que eu procurei uma amiga também, desesperada. Eu não sabia nem o que fazer. Eu falei, meu Deus, e agora? O que eu faço? Aí ela foi me ajudando, me orientando, então vamos ao médico, agora você vai fazer isso, porque eu perdi realmente o chão, assim, eu fiquei realmente bem preocupada em relação, né, a tudo. Será que eu vou conseguir segurar essa gestação? Será que vai dar certo? Será que eu vou dar conta de ser mãe? Todas aquelas inseguranças, aqueles medos, né, começaram assim, no momento que eu vi os 2 pauzinhos lá no exame, né? Sim, e esse medo também por conta desse problema genético que você tinha de provavelmente não segurar um bebê no útero, né? Eu já tinha escutado de alguns médicos que possivelmente eu poderia tentar, sim. Meu problema não era engravidar, mas de segurar a criança. Era o que você tem? Útero bicorno? Isso, útero bicorno. E aí, se eu engravido na parte menor do útero,
Então ele, em vez de ficar redondinho, ele fecha, ele tem dois lados, né? E o menorzinho, que é onde também estava a gestação não consegue expandir, né? Não tem espaço Não tem físico, né? espaço, então era uma preocupação muito grande, além realmente dos desconfortos, das dores. E aí eu lembro muito bem uma frase que uma médica me disse, falou, olha, você pode tentar quantas vezes você quiser, mas quem sabe você vai perder umas 5, 6, 7 vezes, mas quem sabe você consegue. Nossa. E eu fiquei com aquilo na cabeça, eu falei, imagina eu perder 6, 7 bebês. Gente, eu não tenho estrutura emocional para isso. Eu não vou conseguir. Foi daí que realmente eu, quando casei, falei, olha, não quero ter filhos. Uhum. E eu sei que meu marido tinha esse desejo de, no futuro, de formar uma família, de ter filhos, mas eu tinha essa dificuldade de tentar acreditar, confiar de que realmente daria certo uma gestação. Bom, e depois desse momento mais de pânico aí, né, que você viveu de saber que estava grávida, você colocou aquilo para dentro de você e falou, bom, então vamos tentar. E aí foi seguindo. Só que um belo dia, no início ainda da gestação, né, no primeiro trimestre ali, você passou mal e precisou ser levada a um hospital com sangramento. Eu já nessa semana, eu já tinha sentido algumas dores, umas dores estranhas, umas pontadas muito fortes no útero, um desconforto assim muito grande, e aí eu já fiquei com aquilo na cabeça, acho que tem algo errado. Uhum. Mas segui, continuei, e aí eu lembro que eu estava saindo para uma gravação, na época eu era repórter do programa Vida e Saúde, então eu saí para essa gravação e aquela dorzinha chata, e eu lembro que eu comecei a ter um sangramento, eu virei para os meus colegas de trabalho e falei assim, me levem agora para o hospital, porque sim, eu estou tendo um aborto com toda certeza. E chegando lá, realmente não encontraram batimento cardíaco, né? Foi um misto de desespero, mas de certeza de que Deus estava cuidando de tudo, cuidando da gente, que eu já tinha orado a Deus, eu já tinha falado, Senhor, me ajuda, porque eu sei que isso vai acontecer. Não era nem quando acontecer, se acontecesse, mas sim quando, né? Então eu já tinha feito essa oração várias vezes, Senhor, me ajuda a passar por isso. Então naquele momento eu fiquei realmente muito, muito triste, porque por mais que você não queria um bebê, você perceber que você realmente não teria esse bebê, Sim, porque muito você cria triste. esperanças, Sim. você cria, né? E aí foi assim a esperança, aquela alegria de tipo, estou gerando uma vida dentro de mim, foi assim pro chão. Arrancada de Foi você, né? arrancada, foi. De uma hora para outra, né? Porque no dia anterior parece que estava tudo bem, né? Você sentindo que estava tudo bem e de repente você saber que não tinha mais uma vida, né? Dentro de você. O coraçãozinho tinha parado, né? Você tinha Isso. sofrido um aborto espontâneo. Às vezes a gente não fala muito sobre esse assunto, né? O aborto ainda é o tabu muitas vezes, mas eu acho importante a gente falar para a gente saber o que acontece, né? Eu já passei por isso também, perdi um bebezinho e é mais comum do que a gente pensa, mas a gente não sabe das histórias uma das outras. E quando eu perdi o meu bebezinho, eu falei, tá, e agora? Porque, tipo, tá aqui dentro, tem que sair. Como é que sai? Como é que é? Aí a gente vai atrás de informação. Como é que foi no seu caso? Normalmente o pessoal faz a curetagem, né? Que vai para o centro cirúrgico, faz a raspagem, tudo ali do feto. No meu caso, devido à minha condição, os médicos preferiram não arriscar. Porque como o útero bicorno tem algumas dificuldades, tanto na própria... nos próprios exames, você não consegue ver, entender muito bem o útero, então eles preferiram não arriscar e a gente fez a indução. Então, o que é a indução? É um parto. Você toma uma medicação para estimular as contrações, né? Exatamente. Eu entrei em trabalho de parto por 4 horas de dores intensas e como se realmente fosse parir, né, um bebê. Eu lembro que eu não aguentava mais essas contrações, eu estava com muita dor. E eu fui no banheiro e eu abaixei assim e falei, Senhor, eu não aguento mais. Ou o Senhor tira a minha vida, ou o Senhor me ajuda de alguma outra forma, porque eu não aguento mais. Eu lembro que eu sentei para fazer xixi e nisso eu escutei
a bolinha do feto caindo ali no vaso sanitário, né? É um misto de um sentimento de, tipo, alívio, porque a dor imediatamente passou, né? Mas quando eu olho para aquela serzinho pequenininho, desse tamanho, assim, dentro de uma bolinha ali no vaso sanitário, eu acho que aquele momento que realmente caiu a ficha de que o meu bebezinho não tinha mais vida. Ele realmente não tinha mais vida. E Rafa, o que te deu força para depois você desejar uma maternidade e lutar por ela? Naquele primeiro momento que você sai do hospital, você fala, eu não quero nunca mais isso, não quero uma gestação, não quero passar por isso de novo, por favor. Até porque uma médica já tinha dito que você podia passar por isso muitas vezes. Sim, então eu saí com a certeza de que eu não queria. Só que passou uma semana, 2 semanas, na terceira semana eu comecei a sonhar com um chorinho de criança. Eu sonhava, eu levantava desesperada, ai meu filho tá... Aí eu parava, não, peraí, não tem filho. E eu escutava, eu sentia o cheiro, eu entrava dentro de casa e eu começava a sentir, sabe aquele cheirinho de lenço umedecido, aquele cheirinho de bebezinho, de talco? Eu sentia aquele cheiro constante e aí eu me perguntava, falei, meu Deus, e agora o que está acontecendo comigo? Por que eu estou sentindo isso? Eu prometi que eu não ia mais procurar, tentar engravidar, para mim chega, mas eu comecei a sentir a necessidade, acho que essa é a palavra, uma necessidade do meu corpo pedindo para ser mãe. E aí volta os medos, né? Eu quero ser mãe, mas e aí? Será que eu vou conseguir? Mas e que tudo aquilo que os médicos me disseram, será que eu tento de novo ou melhor deixar quieto? E aí as incertezas de novo começaram a brotar. Mas você decidiu tentar, se preparou, foi uma questão diferente, né? Porque a primeira foi meio no susto, sem saber, por conta aí de uma medicação que você estava tomando, que cortou o efeito do anticoncepcional. Agora na segunda já não, você falou, quero ser mãe, vou fazer isso, e começou a trabalhar em você isso psicologicamente, fisicamente. Tirei todos os remédios que tomava para depressão, ansiedade, pânico. Isso me deu forças para, tipo, diminuir as crises, para me sentir bem, porque agora eu tinha um objetivo, né? O objetivo era ser mãe. Então eu comecei a me exercitar, comecei a me alimentar o mais puro possível, vegetais, verduras, tirar tudo que era inflamatório, tudo diminuir ali os industrializados, né, Rafa? Frituras, essas coisas que a gente sabe que não faz bem para o corpo, né? Eu falei, olha, eu trabalhando num programa de saúde, aí eu comecei a vasculhar todos os vídeos dos médicos dando conselhos. Agora eu vou fazer diferente. Porque se todo mundo fala que o nosso Deus, o Deus do impossível, nos dá os presentes da natureza, eu vou usar e agora eu vou testar a minha fé. Vamos lá. E aí eu fiz tudo certinho, me preparei para engravidar, e aí veio a notícia da gravidez, né? Uma felicidade imensa de conseguir engravidar, mas de novo... O medo também apareceu. O medo também, né? Assim, todo dia eu levantava, toda vez que eu ia no banheiro fazer xixi, eu já olhava desesperada para ver se tinha algum sangramento, alguma coisa assim. Mas esse segundo capítulo aí da sua história a gente vai contar no próximo bloco. Você que está em casa, não saia daí para saber o desfecho dessa linda história da Rafa. Eu volto já. Nisso surgiu uma enfermeira trazendo ela embrulhadinha, com uma touquinha na cabeça. Falou, oi mãe, você tá bem? E aí eu lembro que eu estava saindo para uma gravação, na época eu era repórter do programa Vida e Saúde, então eu saí para essa gravação e aquela dorzinha chata, eu lembro que eu comecei a ter um sangramento, eu virei para os meus colegas de trabalho e falei assim, me levem agora para o hospital porque sim, eu estou tendo um aborto com toda certeza. E chegando lá, realmente não encontraram batimento cardíaco, né? Foi um misto de desespero, mas de certeza de que Deus estava cuidando de tudo, cuidando da gente, que eu já tinha orado a Deus, eu já tinha falado, Senhor, me ajuda. Identidade de volta nesta noite contando um pouco a história da Rafaela Martins, ela que num primeiro momento não queria ser mãe,
tinha um problema genético ali, a questão do útero bicorno, não sei nem se é genético, mas um problema de saúde com o útero praticamente dividido, né? Era difícil ela segurar uma gestação, mas ela engravidou, acabou perdendo esse bebê. A gente comentou um pouco aqui no bloco anterior que ela fez uma indução de parto para poder retirar o feto que já não tinha mais o coração batendo ali dentro. A gente fala pouco sobre isso, né, Rafa? A gente comentou aqui no bloco anterior e é importante a gente esclarecer para as mulheres. Existe a opção da curetagem, que é feita uma limpeza ali no útero dentro de um centro cirúrgico, mas na Rafa eles preferiram fazer de uma outra forma, que era induzir um parto. Então ela tomou algumas medicações intravaginais ali para que pudesse começar a ter contração e o corpo expelir. Eu comentei com a Rafa que eu também sofri um aborto espontâneo, mas no meu caso a médica preferiu nem fazer isso. Ela falou, olha, espera que a natureza vai fazer o trabalho, o seu corpo vai fazer esse trabalho de expulsar o feto, expelir o feto. E eu, tá, mas o que eu faço? Não, segue sua vida, vai para o trabalho que uma hora vai acontecer. Eu já estava um tempo afastada ali do trabalho, né? E quando eu voltei no médico do trabalho para ele me liberar para trabalhar, ele falou, não, você não vai voltar enquanto você não expelir esse feto, porque na hora que você começar um sangramento, você vai sangrar demais, você não pode estar num ambiente de trabalho, você tem que estar na sua casa. Ele não me liberou para trabalhar e eu fiquei em casa. E aí também em poucos dias já tive na verdade no mesmo dia dessa consulta, eu tive esse sangramento e expeli o feto. Agora, graças a Deus, Deus deu uma nova chance para a Rafa. Ela sentiu no desejo do coração de realmente viver a maternidade e se preparou para isso. E como é que foi a segunda gestação? Depois de 8 meses, na verdade, acho que esse intervalo de tempo, Foi, né? foi. Foi quando você conseguiu engravidar novamente. Isso. A descoberta é uma alegria, né? Quando atrasou a minha menstruação, eu já comecei a contar os dias para fazer o exame, assim, muito ansiosa pela notícia. E aí, quando veio o positivo, a gente comemorou muito, eu e meu marido, oramos, agradecemos a Deus pela dádiva, mas aí veio de novo os medos, né? A gente é ser humano, a gente é pecador, por mais que a gente confie em Deus, Sim. a gente confia desconfiando, né? Porque, na verdade, você já tinha tido uma situação traumática, então era natural aquilo vir à sua mente novamente, né? Será que vai acontecer de novo? É isso aí. E aí eu lembro que a gente começou a fazer os exames, e aí veio o primeiro pânico, porque a gente descobriu que o feto estava instalado na menor parte do útero de novo. E aí eu lembro que eu fiz uma oração, muitas lágrimas, eu falei, Senhor, já sei que vou perder, mas se for da tua vontade, me dá a dádiva de ser mãe. Eu lembro que eu comecei a ler muito a história de Ana, né? Mãe de Samuel. Falei, Deus deu esse privilégio para ela de ser mãe, porque não pode dar para mim? E eu lembro que eu pedia muito a Deus para conseguir manter essa gestação. E aí eu decidi, falei, não, eu preciso continuar fazendo o que eu estou fazendo, cuidando de mim. E eu sei que Deus vai me dar essa graça, né? Mas a gente passou por alguns sustos. Sim. Né? A gente passou por vários sustos. Você chegou a fazer repouso na gestação? Fiz vários. Eu tive alguns sangramentos, algum início, início de aborto, mas a gente conseguiu reverter. Então, várias vezes eu fui ao hospital com sangramento, você entra lá desesperado de novo, faz o ultrassom. Acho que o único sentimento, eu ficava desesperada, por favor, Senhor, deixa eu escutar o coração desse bebê. Quando eu escutava... Era um alívio. Um alívio, eu não ligava para mais nada. Ia ter que tomar medicação, ia ter que ficar de repouso, ia ter que ficar internada, eu já não me importava com nada. Eu só queria escutar o coraçãozinho batendo, sabe? Aquela batida forte. Era assim o que me impulsionava. Então foram algumas vezes, muitas medicações que eu tive que tomar. Eu tive muito enjoo, então vomitava muito, não conseguia me alimentar bem. Então foram vários momentos assim onde Deus permitiu provar realmente a fé, sabe? Porque tinha momentos que eu achava que ia dar tudo errado, com certeza, mas os dias foram passando, os meses foram passando. A bebê foi crescendo, evoluindo ali dentro da sua barriga, do seu útero. E como é que foi o parto?
Olha, o parto não foi muito como eu esperava, mas eu digo que o Senhor nos abençoou do jeito que deveria ter sido, né? Eu queria um parto normal, mas eu cheguei no hospital, eu já tinha estourado a bolsa. Ela nasceu de quantos meses, assim? Chegou ao finalzinho? Chegou, a gente esperava, os médicos esperavam que ela fosse nascer ali com 7 meses, porque já não tinha mais espaço. Eu sentia muitas dores já, assim, absurdas, porque o útero já estava, tipo, esticado No ao limite, máximo, né? no limite. E ela ainda nasceu de 9 meses. Olha que bem. Foram 9 meses, certinho, assim, exatos. A gente conseguiu segurar essa gestação para a honra e glória de Deus. Cheguei no hospital, estourou a bolsa, entrei em trabalho de parto durante 6 horas, mas nada De de dilatação. dilatação. E aí a gente já começa aquelas cobranças, eu não sei se você aí mãe tem aquelas cobranças, sabe? Não, mas eu quero parto normal, mas tem que ser assim. Se eu não conseguir assim, acho que não vai ser bom. E aí eu comecei a me cobrar. Eu acho que aquela ansiedade ainda dificultou ainda mais o processo. Quando o médico percebeu, falou, olha, vamos para o centro cirúrgico. O batimento cardíaco do bebê está caindo um pouco, então é melhor a gente seguir com a cesárea, né? Na cesárea, inicialmente, correu tudo bem, mas ali quando a Liz nasceu, eu escutei aquele chorinho, comecei a me emocionar muito, porque aquele meu sonho tinha sido realizado. Deus me deu a graça de ser mãe, mas minhas forças foram desaparecendo, eu comecei a escutar o chorinho dela lá no fundo, e aí eu não lembro de mais nada, né? Eu tive um sangramento ali no parto muito grande, uma hemorragia muito forte, eu desmaiei, eu só acordei depois de mais ou menos 1h30, 2 horas ali. Eu sei de relatos, né? Meu marido, eles pediram para ele sair, eu lembro que ele me conta isso até hoje, né? Que ele ficou cerca de 2 horas ali em pé, na frente da porta do centro cirúrgico, esperando. Porque falaram para ele, olha, é rapidinho, tá bom? É rapidinho. Mas se passaram demorou. 2 horas. E eu lembro que ele me fala, gente, eu tinha certeza que alguma coisa tinha acontecido. Ou ela faleceu, ou a criança, eu não sei. E ninguém dava notícias? Ninguém dava notícias. E ele desesperado. E aí, quando eu acordei, eu estava sozinha já no centro cirúrgico. E aí eu fiquei desesperada porque eu não conseguia encontrar a criança. Eu falei, pronto, aconteceu alguma coisa, né? Nisso surgiu uma enfermeira trazendo ela embrulhadinha, com uma touquinha na cabeça. Falou, oi mãe, você tá bem? Eu ainda meio grogue, meio zonza assim, né, do desmaio, da hemorragia. Ela falou, mãezinha, tá tudo bem, sua filhinha tá muito bem. E aí colocou, ela tava chorando, colocou ela aqui. E aí ela, na hora, parou de chorar. E aí eu tive a certeza mesmo de que tinha valido a pena tudo que eu tinha passado, todos os momentos de medo, todos os momentos de tristeza, mas poder segurar, poder sentir pele a pele ali a minha nenenzinha, eu tinha certeza que Deus realmente tinha me dado o maior dos presentes, que eu poderia um dia pensar em receber. Inclusive, ela tem esse nome, né? Liz, cheio de significado, né? Tem, é uma promessa, né? Promessa. Que Eu se cumpriu. pedi a Deus e Ele cumpriu. E como é que é conviver com a Liz hoje? Com quantos anos ela tá? Conta um pouquinho pra gente encerrar. Ela tá com 2 aninhos, é uma alegria poder acompanhar todo o desenvolvimento dela, muito esperta, muito alegre. Eu acho que é gente, é um privilégio de fato. Eu sei que tem os momentos difíceis, né, de salto de desenvolvimento, doença, que a criança fica doente, mas mesmo assim, quando eu vejo um sorriso dela, quando eu escuto mamãe, tudo se renova. Faz tudo valer a pena, né? Faz tudo valer a pena e muito sentido, dá sentido para a vida, sabe? Obrigada por ter compartilhado sua história hoje com a gente. Um privilégio. Você de casa que passa por uma situação semelhante, que sonha em ser mãe, não desista dos seus sonhos. Olha aí quanta coisa que a Rafa precisou passar
mas venceu, triunfou e tem essa promessa nos braços hoje. Eu fico por aqui e amanhã trago outra informação, outra história emocionante para você. Até mais!